como essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada, então aqueles que não conseguiram acessar o conteúdo hoje, a aula hoje, vai ter a possibilidade de assistir, né, mais tarde ou no horário que for mais conveniente. Então, para a gente não se delongar demais, extrapolar o tempo de aula, a gente vai iniciar agora, tá? Então, vou verificar com a coordenação por que está acontecendo esses problemas de acesso, né, para que na próxima semana, na próxima aula, você já tenha mais facilidade em entrar aqui, né, porque aqui está entrando um por um. E eu não consigo controlar a entrada automática de todos aqui. Eu ativei, né, as permissões, mas infelizmente o sistema, como ele agora é totalmente automático, eu não agendo mais as aulas, né, as aulas são automaticamente agendadas pelo sistema, né, então eu não tenho um controle direto, assim, com relação nessas questões de acesso. Então, vou compartilhar com vocês aqui a apresentação para a gente começar a falar sobre o conteúdo de hoje. Se vocês não estiverem enxergando a apresentação, aí vocês me avisam. Qualquer dúvida, questionamentos, pode ligar o microfone, que eu paro e explico algo que ficou faltando ou que faltou para o entendimento de vocês. Deixa eu pegar minha caneta aqui, vou usar uma caneta azul. Bom, hoje a gente vai iniciar a disciplina de motores a combustão interna. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Henrique, né? Trabalho aqui na instituição desde 2017, formação em engenharia mecânica, mestrado em ciências dos materiais, atualmente faço doutorado em ciências dos materiais e tenho uma especialização em engenharia de produção. Considerando como sendo a nossa primeira aula, eu vou apresentar o objetivo principal da disciplina, o que nós veremos ao longo do semestre e trataremos já da primeira sessão do material didático de vocês. Bom, aqui nós temos o recorte, que é o conteúdo programático proposto, né, para essa disciplina. Bom, na primeira unidade, a gente vai ver a introdução ao estudo dos motores de combustão interna. Então, basicamente, é discutir a respeito da nomenclatura, classificação dos motores, um pouco sobre ciclos termodinâmicos, os ideais e reais, propriedades e curvas características de motores. Seguindo aí os estudos, né, a gente vai trabalhar um pouco a respeito dos combustíveis e combustão. Né? A gente vai identificar um pouco a respeito das reações, né, conhecer um pouco dos tipos de combustível e também a relação combustível e ar e, por fim, a mistura e injeção em ciclo Otto. Então, esses conteúdos aqui estão previstos para a gente desenvolver até a nossa primeira prova, a N1, certo? E, mais para o final da disciplina, a gente vai estudar um pouco a respeito de sistemas de injeção, ignição e sensores, né, divididos aqui nessas 3 sessões. Sistemas de ignição e sensores, falando aqui na seção 3.1, sistemas de injeção para motores diesel, consumo de ar nos motores a 4 tempos e, finalizando, né, a gente vai compreender o funcionamento de diversos sistemas, como sistemas de exaustão, né, lubrificação e os principais, né, ou os princípios de projeto de motores a combustão interna, né, sistema biela-manivela, de arrefecimento e finalizando aí com projetos de motores. É uma disciplina extremamente, assim, geral em termos, né? Porque se a gente for trabalhar com o tópico combustível e combustão, né? Como sabemos, o conteúdo ele dá todo um semestre, mas a gente vai ter como objetivo final, né, do curso discutir esses conteúdos, entender e compreender os conceitos para que futuramente no mercado de trabalho, né, vocês possam se integrar nesse mercado ou buscar uma pós-graduação que volte a um tema específico, né? Trabalhar com sistemas de ingestão para motores ou trabalhar no projeto, né, de motores, entre outros. Então, esse é o conteúdo programático. A disciplina ela tem um cunho teórico,
né? Com resolução de questões, a gente vai trabalhar com questões. Nesse primeiro momento são questões matemáticas, a gente vai entender um pouquinho dos ciclos termodinâmicos, que remonta lá ao início do curso, tá? E vamos seguindo aí. Então, eu espero que o áudio aqui da vizinhança não esteja atrapalhando a aula, porque está bem alto para mim aqui. Bom, unidade 1. Introdução ao estudo dos motores de combustão interna. Então, o que nós vamos ver aqui nesse primeiro momento? A gente vai conhecer, né, o motor de combustão interna, o que é, como a gente classifica esses motores, e depois, na aula que vem, vamos ver um pouco dos ciclos termodinâmicos. Tá? Então, para a gente já começar, vamos entender um pouquinho da nomenclatura e classificação de motores. Lembrando que isso aqui não é um curso técnico, né? A gente não vai ver, já para não criar expectativas, né, como fazer a manutenção de um motor. Motor, por exemplo, um motor de um automóvel em si, mas a gente vai entender como funciona, né, qual que é a sua constituição básica, o que está por trás daquela tecnologia, né, e, claro, conhecer o estado da arte, né, o que é fundamental dentro de um componente. Então, para a gente começar, a gente precisa criar uma nomenclatura, né, dar nome às coisas, estruturar, né, o vocabulário para que a gente possa falar da mesma coisa. Então, quando a gente fala em motores, a gente tem que acessar o conceito de máquina térmica. Eu vou admitir alguém aqui no da disciplina, porque tem alguém chamando aqui, tem 2 alunos. Bom. Como havia dito, né, a gente precisa criar uma nomenclatura adequada para tratar do assunto. Então, a primeira noção que nós temos é o que seria, né, um motor. Um motor a combustão interna. Para a gente entender o que é um motor a combustão interna, a gente tem que entender o que são máquinas térmicas, né? As máquinas, de modo geral, estão presentes aí no nosso dia a dia, né, e facilitam a nossa vida, né? Sem as máquinas, por exemplo, a gente provavelmente não estaríamos nessa era que nós estamos hoje, né? A Revolução Industrial, né, na sua concepção, está diretamente ligada às máquinas térmicas, né? A gente vai trabalhar especificamente com um tipo de máquina térmica, que é os motores de combustão interna, né? Resumidamente chamado aí de MCI, tá? Então, os motores de combustão interna estão presentes na nossa vida cotidiana, desde a motocicleta, né, até geradores utilizados em navios, aeronaves, entre outros. Então, tem muitas aplicações, caminhões, locomotivas, aviões, etc. Mas o que seria, né, propriamente dito, uma máquina térmica? A máquina térmica, na definição trazida pelo livro do Franco Brunet, que é o autor de uns livros mais utilizados no meio acadêmico para esse tipo de disciplina, traz a seguinte definição: as máquinas térmicas são dispositivos que permitem transformar calor em trabalho. Então, advém aqui o termo térmica, né? Então, transforma calor em trabalho. O calor ele pode ser obtido de diferentes fontes, seja da combustão, seja da energia elétrica, energia atômica e etc. Certo? Só que o nosso foco hoje, né, é no caso do calor obtido da combustão, né? Ou seja, pela queima de um combustível. Trata-se aqui, então, de uma forma de energia química, tá? Máquinas que geram calor através da energia elétrica ou energia atômica não será tratado aqui. Então, são máquinas que convertem a energia química da combustão em trabalho mecânico. Considerando aspectos históricos, né, a primeira máquina térmica de combustão interna, a pistão, né, já montando aqui, a pistão, que é a mais importante para nós, foi inventada aí no século XIX. Tá? Então, foi a que teve o maior impacto na nossa sociedade, no nível
em termos assim de qualidade de vida. Inicialmente, né, lá no início, os rendimentos dessas máquinas térmicas iniciais, ou motor a combustão interna inicial, girava em torno de 10%. Então, 90% da energia gerada, né, na combustão era perdida. E, atualmente, nós temos aí máquinas de combustão interna que têm rendimentos perto de 50%, que é um grande valor em alguns motores diesel, né? E, claro, quando nós falamos de motores a combustão interna que trabalham com combustível fóssil, né, ou seja, pela combustão, vem aí o fator que é a emissão de poluentes, né? Então, há 40 anos atrás, né, hoje, né, para a gente comparar 40 anos atrás, a emissão de poluentes reduziu aí em torno de 100 vezes. Então, nós temos motores extremamente eficientes e com um teor de emissão bem menor, né? Bom, como a gente vai focar na queima do combustível como meio de obtenção de energia química para realizar trabalho, então a obtenção de trabalho ela é gerada, né, por uma sequência de processos, tá? Essa sequência de processos é realizada numa substância. Então nós temos vários processos que ocorrem dentro do motor. Aqui nós temos o motor de combustão interna, né, bem simplificado, mas basicamente o que nós estamos querendo entender é que o trabalho ele é obtido por uma sequência de processos que acontece aqui, que é realizado numa substância. Então, o trabalho é realizado numa substância que a gente chama de fluido ativo, tá? A gente vai usar o termo FA. Então, essa substância, tá? Então, o combustível, né, é uma mistura de ar e o combustível em si, né? Então, aqui nós temos o ar mais o combustível, aqui o ar mais o combustível. Então, isso aqui é o nosso fluido ativo para esse tipo de motor, né? E ele entra no que a gente chama de volume de controle. Então, aqui nós temos o nosso volume de controle, que é o nosso motor. Então, o volume de controle é uma parte que nós pegamos para estudar, né, as suas características. Então, o nosso fluido ativo é a mistura de ar, combustível, entra no volume de controle e, no final, né, vai haver produtos de combustão, que são os gases queimados, né, realização de trabalho e perda de calor. Tá? O fluido ativo, a gente pode, né, com base nele, classificar essas máquinas térmicas. Tá? Então, dependendo do tipo de fluido ativo, a gente consegue classificar. Então, a gente vai ver várias formas de classificar as máquinas térmicas. Uma delas é usando o fluido ativo. Então, para a gente começar, nós temos aqui essa classificação, esse diagrama, né? Então, aqui nós temos as máquinas térmicas em geral, que usam o calor, né, obtido seja por uma reação química, energia elétrica, nuclear, para converter isso em trabalho. Bom, a primeira classificação, com base no comportamento do fluido ativo, então, o fluido ativo tem um comportamento. A primeira é a combustão externa, né? A gente pode classificar máquinas de combustão externa ou motores de combustão externa, MCE, que nada mais é quando a combustão ela se processa externamente ao fluido ativo. Mas como assim? Se a gente tem uma máquina a vapor, por exemplo, né? Então, o fluido ativo é o vapor, é a água, né? Ela está aqui dentro desse recipiente. Então, o calor vai fazer com que a água se torne vapor e esse vapor que vai realizar o trabalho. Então, esse é um tipo de máquina térmica conhecida como motor de combustão externa, né? Usada em turbinas a vapor, máquinas a vapor, o motor Stirling também, tá? Vamos admitir mais um colega que está entrando aqui. Espero que na aula que vem a gente consiga iniciar sem estar interrompendo aqui. Bom, vamos continuar aqui. Então, essa é a primeira classificação que nós podemos
dar aos motores de combustão. Externa, quando o fluido ativo, né? Então, lembrando, o fluido ativo, quando a combustão, na verdade, ela se processa externamente ao fluido ativo. Tá? Então, o fluido ativo ele pode sofrer combustão e trabalhar internamente, que é o segundo caso aqui, que é os motores de combustão interna. Então, o fluido ativo ele participa, né? O fluido ativo ele participa diretamente da combustão, e aqui o fluido ativo ele sofre influência de um processo de combustão que acontece externamente. Então, nós vamos trabalhar com os motores de combustão externa. Aí, nós temos outra forma de classificar. Aqui é a forma, eu já vou arrumar aqui para a gente observar melhor. Então, a primeira classificação é com base no comportamento do fluido ativo. Tá? Agora, nós também temos a outra classificação, que é com base em como nós vamos obter o trabalho mecânico. Então, aqui está na forma do trabalho mecânico. É outra classificação. Mecânico. Então, com base no trabalho mecânico, a forma de obtenção do trabalho mecânico, nós classificamos em motores alternativos e motores rotativos. Tá? Quando quando o trabalho, né, ele é obtido pelo movimento de vai e vem, né, movimento de vai e vem de um pistão, aqui, nós estamos olhando aqui, pessoal, nessa parte aqui. Então, movimentos alternados de vai e vem, ou seja, o motor a pistão, a gente classifica como motor de combustão interna alternativo, que está dentro de uma classificação maior, que são os motores volumétricos. Tá? Então, os motores de combustão volumétricos alternativos o trabalho ele é obtido pela expansão de um gás, certo? Então, na câmara de combustão, nós temos o pistão, depois a gente vai ver com melhor detalhe, né? Então, aqui dentro, aqui nosso pistão, aqui vai haver um gás, e esse gás ele vai entrar em combustão e vai expandir. E esse processo de expansão e compressão alternado, né, vai gerar uma alteração no volume, então por isso que é volumétrico, e aqui dá o nome de motores a combustão alternativa. Outra classificação dentro desse grupo de volumétrico, ou seja, o trabalho ele é realizado por uma avaliação de volume. Então, se vocês lembrarem lá da termodinâmica, que trabalho pode ser tido como PdV, pressão vezes a variação de volume. Então, aqui a gente obtém trabalho pela variação de volume. Né? Nós temos os motores rotativos. Então, aqui é quando é obtido diretamente, o trabalho é obtido diretamente por um movimento de rotação. As turbinas a gás é um exemplo, o motor Wankel é outro exemplo. Se vocês buscarem na literatura, né, nós temos um formato triangular. Então, essa é a região. Então, a compressão do fluido e expansão acontece nessas regiões aqui. Então, são exemplos de motores rotativos. Tá? Aqui, na parte superior, nós temos os casos dinâmicos. Né? Os motores a combustão interna dinâmicos são aqueles, né, que transformam a energia cinética devido à aceleração do fluido de trabalho em energia mecânica. Por exemplo, turbinas a gás, a jato são casos aí, tá? De motores a combustão interna dinâmicos. Vamos focar nossos estudos nos motores de combustão interna volumétricos alternados, tá? Ou alternativos. Então, esse é o nosso foco da disciplina. Seguindo aí, né, o andamento do curso, hoje é uma aula bem suave, porque nós basicamente já conhecemos a maioria dos conceitos aqui, tanto por experiência de trabalho, quanto por curiosidade, né?
mas na próxima aula a gente já vai ver alguns aspectos que nos vai diferenciar do conhecimento do comum, né, com os observados dentro de um curso de engenharia. Para a gente introduzir os conceitos, vamos entender como funcionam esses motores de combustão interna alternativos, né, ou alternados. Basicamente, o que vai acontecer, né? Nesse tipo de motor, ele vai fazer com que o aumento de pressão que acontece nessa região aqui, que é a câmara de combustão, que ocorre pela mistura ar-combustível, né? Então, vai haver um aumento de pressão devido à expansão, né, resultante da combustão, vai imprimir um movimento, né? Ou seja, com a expansão dos gases aqui dentro, vai fazer com que haja um movimento em que esse movimento de expansão vai trazer essa energia para o pistão, e esse pistão ele vai estar conectado, né, num sistema biela-manivela, tá? Então, esse sistema biela-manivela é um mecanismo. Então, biela, manivela, ela está para dentro, aqui a gente não consegue enxergar, mas é como se fosse, né, um braço de alavanca. Então, isso aqui transforma um movimento alternativo, né, de translação, de vai e vem devido à expansão. Esse tipo de mecanismo, biela-manivela, vai converter esse movimento em um movimento de rotação. Esse movimento de rotação ele vai ser transmitido para o virabrequim, né? Esse virabrequim ele é um mecanismo que vai pegar essa energia e transformar basicamente em trabalho. Então, o virabrequim é que vai estar conectado ao eixo motor mesmo, né? O que vai ser depois transferido para as rodas, entre outros. Tá? Bom, se a gente fizer com que o virabrequim rode, né, pelo sobe e desce do pistão, né, que está dentro do cilindro, e aqui pode haver vários outros, né, a gente usa, né, um sistema no final aqui, que é um volante de inércia, né, porque para que o motor não pare quando um pistão tiver, por exemplo, numa posição, né, e o outro em outra, né, e também que não tenha um andamento irregular nesse ciclo, existe na extremidade aqui do virabrequim um volante de inércia, né? Então, aqui nesse caso aqui nós temos vários pistões, né? Eles trabalham em fase, uma defasagem, na verdade, um em relação ao outro, e a gente utiliza esse volante de inércia no final como um componente que vai armazenar, né, essa energia cinética para que haja um andamento regular, né, no sistema. Então, basicamente, esse é o princípio. Então, não é nada complexo em termos didáticos. Eu usei o termo virabrequim aqui, já para a gente entender. É muito comum também encontrar o termo girabrequim, que é um termo também utilizado. Outras vezes a gente pode encontrar eixos de manivela. Eixos de manivela. Então, são termos bem conhecidos. E não tão conhecido é o eixo de cambotas. Tá? Então, vocês podem, às vezes, encontrar... Oi? Tem a árvore de manivelas também, professor. Conhecido, Isso. Árvores de manivelas também. Então, são termos que remontam ao virabrequim. Vou tentar utilizar ao longo da disciplina virabrequim, tá? Que é o termo técnico mais comum encontrado nos livros e manuais da área de motores de combustão interna, mas os outros também são utilizados no dia a dia. Tá? Eixo de cambota é muito comum em Portugal. Tá? Então, é um termo muito comum em Portugal, português de Portugal. Agora a gente vai fazer uma nova classificação quanto à posição do pistão no interior do cilindro. Tá?
Então, nós temos várias formas de classificar. Bom, aqui nós temos agora uma situação que tem mais detalhes, né? Então, aqui nós temos uma situação onde nós temos o pistão, né? Obviamente, aqui. Aqui nós temos a nossa biela, né? Então, aqui nós estamos analisando o pistão que ele está na sua posição superior dentro do cilindro, e aqui nós temos o caso que ele está na posição inferior dentro do cilindro, e essa região aqui é a nossa câmara de combustão. Aqui nós temos alguns termos que eu vou definir com vocês. Tá? Então, essas letras aqui indicam termos ou nomenclaturas que a gente precisa entender dentro da disciplina. A gente vai começar inicialmente com esse termo PMS. Tá? O que seria o PMS? Como a gente observa aqui, então o pistão, vou tentar contornar ele aqui para a gente enxergar, ele está em vermelho aqui. Então o pistão ele está na parte superior, né? Então o PMS ele indica o ponto morto. A gente usa o termo como ponto máximo, né, professor? Ponto morto superior. Tá? Então, a gente vai usar essa nomenclatura. Então, PMS é ponto morto superior. Ou a posição máxima, né? Que ele pode atingir dentro aí do cilindro. Tá? Ou dentro, né, dessa região aqui, que é a camisa, dentro do motor. Na contramão, nós temos a parte aqui, que é a posição inferior, né, quando ele se desloca para a parte mais baixa. Aí a gente vai usar o termo que ele está no PMI. PMI, ponto morto inferior. Morto, ponto morto, quer dizer que nessas posições, né, ele não está realizando nenhum trabalho. Tá? Ele não recebeu nenhuma energia, certo? Ou ele já dissipou toda a energia. Então, são posições, né, que aqui ele está na posição onde está comprimindo todo o fluido de trabalho, e aqui onde o fluido de trabalho expandiu totalmente. Tá? Além dessa nomenclatura, que é o ponto morto superior e o ponto morto inferior, nós temos o S, esse Szinho aqui. O que o S representa? Né? O S representa o curso que o pistão faz. Tá? Então, se ele está no ponto morto inferior e se desloca até o ponto morto superior, então, se a gente pega aqui a extremidade de cima, a cabeça, né, do nosso pistão, o curso que ele faz desse ponto até o ponto morto superior, a gente chama de curso do pistão. Então, a gente vai usar o termo S. S é o curso do pistão. Tá? Então, nós já temos 3 termos definidos. Bom, vocês podem observar aqui que nós temos V subscrito 1, dá um zoom aqui que fica melhor, V subscrito 1, que remonta toda essa área do cilindro aqui achurada, né, riscada. Então, isso aqui remonta a um volume. Então, é um volume que a gente chama de volume total, tá? Então, o V1 é um volume total e V2 é só essa região aqui, tá? V2 a gente chama de volume morto ou volume da câmara de combustão. O volume total, a gente vai aprender como calcular, mas a gente pode entender que o volume total compreende o volume que o pistão percorre, né, durante o seu curso. Então, o pistão ele para nessa região aqui, né? Então, ele tem um volume deslocado. E, somado ao volume da câmara de combustão ou volume morto, a gente tem, né, o volume total. Então, V1 é o volume total.
e V2 é o volume da câmara de combustão. Ou volume morto também, né? Aí, a gente vai ver algumas outras equações mais adiante, né? Que a gente vai dar nome, né? A outros termos, como cilindrada, entre outras coisas, tá? Bom, o curso também, ele pode ser obtido aqui por uma relação geométrica, tá? Depois a gente vai entender melhor. Então, esse curso deslocado aqui, também ele é medido por uma relação geométrica com base aqui na rotação, tá? Então, ele está correlacionado também. Como a gente viu, só para resumir, então o ponto morto superior é a posição na qual o pistão está mais próximo dessa região aqui, que é o cabeçote, né? Enquanto o ponto morto inferior é a posição mais distante. Então, o curso do pistão, esse Szinho aqui, é dado, né, pela distância percorrida do ponto morto superior ao inferior, ou do ponto morto inferior ao superior. E o volume total, V1, é dado aí pelo volume entre a cabeça do pistão e aqui o cabeçote, quando, né, o pistão aqui ele está no ponto morto inferior. Se ele tiver no ponto morto superior, então esse volume que tem aqui, né, a gente chama de volume morto ou volume da câmara de combustão, tá? Bom, vamos ver algumas expressões aqui. Então, nós temos um termo que é VDU. O VDU é a cilindrada unitária, tá? Então, cilindrada unitária. Então, a gente vai utilizar esse termo. O que é a cilindrada unitária? A gente chama de cilindrada unitária esse deslocamento volumétrico, né? Então, é esse deslocamento volumétrico aqui, ó, tá? Então, basicamente, a gente pode dizer que a cilindrada unitária é o volume total, tá? V1, menos o volume morto, né? Então, a cilindrada unitária é apenas esse volume presente nessa região aqui, tá? Então, isso aqui é a cilindrada unitária. Como que eu calculo, né? Então, basta aplicar o conceito de geométrico, né? Se a gente observar como é um cilindro, né? Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, eu coloquei volume do cilindro, só para a gente entender. A área da base. A base é o quê? Uma circunferência. Então, uma circunferência é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Certo? Qual que é a altura desse cilindro? Aqui. A altura do cilindro é o próprio curso, né, que ele percorre. Então, é desse ponto até esse ponto. Então, a cilindrada unitária pode ser obtida por π diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes S. Então, essa é a equaçãozinha que vai nos dar a cilindrada unitária, que é o volume, né, deslocado do ponto morto inferior ao ponto morto superior, unitário porque é por um único cilindro. Se tiver mais, né, se nós querermos saber a cilindrada total, né, que é o volume deslocado total pelo motor, basta multiplicar, né, a gente vai chamar aí VD, que é a cilindrada total,
ou volume deslocado pelo motor, multiplicar a cilindrada unitária por Z. Z é a quantidade de cilindros do motor. Tá? Então, a cilindrada total é o volume total deslocado pelos pistões. Então, cilindrada é uma medida volumétrica, tá? De volume, na qual está presente aqui, né, entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior, sem considerar, né, a câmara de combustão aqui, ou o volume morto. Então, já são duas equaçõezinhas que nós já temos. Tá? Então, a gente vai fazer um exercício. Bom, temos outro termo importante, deixa eu ver se eu deixei mais um espaço, que é a taxa de compressão. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai entender qual que é a influência dessa taxa de compressão na eficiência. Tá? Então, eu sei que vocês podem estar com curiosidade com relação a isso, mas vamos com calma e eu vou deduzindo os termos e mais para frente a gente vai entender a influência desses parâmetros. Então, o que seria a taxa de compressão aqui? Né? A taxa de compressão é uma razão, ou seja, uma divisão. Vamos usar a letra R subscrito V. Meu R aqui não está muito legal, mas é R minúsculo subscrito V. A taxa de compressão nada mais é que uma razão entre o volume total, aqui, dividido pelo volume morto, ou volume da câmara de combustão. Então, todo ar, misturar ar combustível que estiver aqui nessa região, ele vai ser comprimido e vai ser armazenado, né, nessa região. Então, professor, basicamente... Oi. O Pimenta falou que está esperando há um tempinho para autorização para entrar na aula. Não está aparecendo aqui o pedido dele. Tá, vou falar com ele aqui. Obrigada. De nada. Bom, voltamos aqui. Então, a taxa de compressão é uma relação volumétrica, né, entre o volume deslocado do ponto morto inferior ao ponto morto superior com o volume que consta dentro da câmara de combustão, ou seja, o nosso volume total dividido pelo volume da câmara de combustão. Então, é o quanto você conseguiu comprimir isso, né? A gente pode calcular isso de outra forma, né, usando as equações anteriores. Então, a gente sabe que o volume total é dado pela cilindrada unitária, que é esse volume aqui, né, que é o nosso VDU, mais o V2 dividido, né, agora pelo V2. Então, essa é a nossa taxa de compressão. Aí a gente pode fazer, né, um algebrismo aqui e dividir tudo, né, separadamente, VDU por V2 mais V2 dividido por V2 e obter essa expressão mais pequena, né? Então, a cilindrada unitária dividido pelo volume morto mais 1 vai nos dar a nossa taxa de compressão ou razão de compressão, tá? Vamos fazer um exercício agora para aplicar essas equaçõezinhas que a gente viu. Bom, para a gente iniciar, vamos exemplificar aqui. Nós temos um motor alternativo de 4 cilindros. Então, cada cilindro tem 9,1 centímetro de diâmetro. Então, o diâmetro de cada cilindro é 9,1 centímetro. O curso do pistão, né, o nosso S, o caminho que ele percorre até o ponto superior, né, é de 8,7 centímetros. E a taxa de compressão é de 8,5 para 1. Então, quer dizer que aquele volume unitário, né, ele foi reduzido 8,5 vezes, né, se for comparar, né?
ou o volume, a cilindrada unitária é 8,5 vezes maior que a câmara de combustão. Bom, então, a taxa de compressão é de 8,5. Ok. O que ele está querendo saber? Determine o deslocamento volumétrico do motor. Então, ele está querendo saber o VD, né? Quanto de volume total, né, foi deslocado pelos 4 cilindros. Então, basicamente, a gente precisa voltar aqui para a gente ver, né, a equação. Então, o volume deslocado pelo motor, ou o deslocamento volumétrico do motor, é dado pela cilindrada unitária, que seria o deslocamento realizado por um único pistão, vezes a quantidade, né? Então, basicamente, a conta é simples, né? Então, quanto que vale uma cilindrada unitária de um único cilindro ou pistão, tá? Então, é π, área da base, né? Vezes a altura, que é o deslocamento, a gente obtém a cilindrada unitária. Π, quanto que vale o diâmetro? Vamos usar tudo em centímetros, então, o diâmetro é 9,1 ao quadrado, dividido por 4, vezes o curso, que deu 8,7. Então, resolvendo essa continha aqui, vai dar 565,8 centímetros cúbicos. Bom, acho que o Matheus estou na aula. Admitindo aqui. Então, nós já temos o valor da cilindrada unitária. Então, uma cilindrada unitária vale 500, ficou horrível isso aqui, vou colocar aqui, 565,8 centímetros cúbicos. Ok, mas não é isso que eu quero, né? A gente quer o deslocamento volumétrico do motor. Então, isso aqui é só de um cilindro. Então, o VD é dado pela cilindrada unitária vezes Z, que é o número de cilindros. Então, como nós temos 4, então vai ser 565,8 vezes 4, que vai dar 2.263,2 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume deslocado total desse motor. Tá? Vamos para mais um exemplo, que é um exercício parecido com esse. Antes de iniciar, vou ver quem está guardando aqui. Pessoal, desculpa essa questão, mas infelizmente eu acho que vocês estão acessando por um link, né? Não está vindo diretamente pelo portal. Mas na próxima semana espero que a gente consiga já iniciar a aula e fluir, né? Quem chegar depois não precisa estar pedindo permissão para entrar, que acaba incomodando e atrapalhando o raciocínio, né? Bom, vamos para uma situação aqui na qual nós temos um motor de 6 cilindros e a cilindrada total desse motor é de 5,2 litros. Tá? Então, essa é a cilindrada desse motor. Então, cilindrada total, né, o volume deslocado do motor, é o nosso VD. Tá? Então, nesse caso, ele tem 5,2 litros ou 5.200 centímetros cúbicos. Tá? Então, a gente pode usar a mesma unidade de medida aqui. Tá? Então, litros para centímetros cúbicos, basta multiplicar por 1.000. Então, a cilindrada total é de 5.200 centímetros cúbicos. O diâmetro dos cilindros é dado aqui, é 10,2 centímetros, e o volume morto é 54,2 centímetros cúbicos. Então, as unidades agora estão todas conversando. Beleza. O que ele está pedindo? Ele quer saber o curso, a taxa de compressão
e o volume total de um cilindro, né? Bom, o volume total de um cilindro, na verdade, o termo aqui, na verdade, ele está querendo saber qual que é a nossa cilindrada unitária, né? Que é o nosso VDU. Bom, vamos começar calculando o curso. A gente sabe que nós temos uma correlação entre o volume deslocado pelo motor e o curso. Lembrando lá, então, que o nosso VD ele é dado pela expressão. Então, essas equações, depois, com o tempo, vocês vão associando. Mais basicamente, a cilindrada total ou o volume deslocado pelo motor é dado pela cilindrada unitária, certo? Que é π diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes o curso, né? Vezes a quantidade de cilindros. Então, isso aqui é o nosso VDU. Só que nós não temos o curso, que é o que ele quer, mas nós temos todas essas informações. Então, basta aplicar aqui. Então, vamos isolar o S, que é o que nos interessa. Então, vai ficar S, que é igual a cilindrada, né? Que multiplica. Vamos inverter. Então, vai ficar 4 sobre π diâmetro ao quadrado. O nosso Z também, ele vai passar para cá, né? Dividido. Então, basicamente, eu passei esses termos para cá, né? Então, o que está dividindo passa multiplicando e aqui, né, ele vem ao contrário. Ou a gente pode reescrever para ficar uma notação mais limpa, né? O volume deslocado total pelo motor pode ser reescrito como π diâmetro ao quadrado vezes Z dividido por 4, tudo isso elevado a menos 1. É a mesma coisa, né? Só que aí a gente só inverteu a ordem. Então, se a gente substituir nessa expressão, a gente tem condições de calcular o curso do pistão, que é em centímetros. Então, o volume total deslocado é 5.200 centímetros cúbicos. O diâmetro dos cilindros é 10,2 ao quadrado. Z é a quantidade de cilindros ou pistões. Então, nós temos 6. Tudo isso dividido por 4 elevado a menos 1. Então, a operação aqui é só realizar matematicamente. A gente vai chegar num curso de 10,6 centímetros. Então, quer dizer que do ponto morto inferior até o ponto morto superior, o cilindro, né, ele desloca 10,6 centímetros. Então, essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B, que é a taxa de compressão, né, ou razão de compressão, que é o nosso RV. Lembrando que o nosso RV é o volume total dividido pelo volume morto, né? Isso aqui a gente pode reescrever, como a gente viu naquela outra expressão. Como sendo a cilindrada unitária, né, dividido pelo volume morto, mais 1. Então, a gente tem essa possibilidade. Só que nós não temos isso aqui, certo? Então, a gente não tem a cilindrada unitária. Mas a gente sabe que a cilindrada total é dada pela cilindrada unitária multiplicada pelo número de pistões ou cilindros. Então, eu posso, no lugar de colocar a cilindrada unitária, reescrever da seguinte forma: o volume deslocado pelo motor ou cilindrada total dividido pela quantidade de cilindros e transferir para essa expressão. Então, a taxa de compressão agora pode ser calculada, né? Volume deslocado dividido por Z, que é o número de cilindros, dividido pelo volume morto,
mais 1. Então, agora a gente pode calcular. Só substituindo aqui, né? A cilindrada total é 5.200 centímetros cúbicos, dividido por 6, dividido novamente por 54,2, mais 1. Então, realizando essa continha aqui, vai dar 17. Tá? Então, a taxa de compressão é de 17 para 1. Okay? Então, a câmara de combustão, o volume morto, é 17 vezes menor, né, que a cilindrada, o cálculo do volume total, né, se a gente for comparar o volume total em si. Por fim, qual que é o volume de um cilindro? Então, o volume de um cilindro, ou a cilindrada unitária, nada mais é, né, que agora a gente já tem condições de calcular. O VDU é o nosso volume total, que no caso é 5.200 dividido por Z. Nosso Z aqui, no caso, é 6. Né? Então, fazendo aí na calculadora, vamos ver aqui. Vai dar 866,6 centímetros cúbicos. Então, essa aqui é a cilindrada unitária. Se a gente for querer calcular qual que é o volume total V1, né, a gente vai ter que somar o VDU mais esse volume aqui, que é o volume morto. Né? Então, o volume total efetivo mesmo, né? Então, vai ser o nosso V1, é o VDU, mais 54,2, que é o nosso volume morto. Então, mais 54,2 vai dar 920,86 centímetros cúbicos. Então, nós temos essas informações aí. Então, a gente calcula basicamente utilizando, né, aspectos geométricos. Tá? E a cilindrada nada mais é que uma medida de volume. Tá? E a taxa de compressão é a razão entre o volume total, que inclui tanto o volume morto quanto aquele volume deslocado pelo cilindro, que a gente chama de cilindrada unitária, pelo volume morto. Então, a gente tem a razão, né, entre esses volumes. Certo. Os cálculos são bem tranquilos, né, quando se remonta a esse tipo de coisa. Como hoje nós estamos trabalhando basicamente nomenclaturas, tá, e classificações, nós temos outra, né, que é a nomenclatura cinemática. Tá? Então, a nomenclatura cinemática está relacionada a movimento, né? Então, nós vamos olhar essa imagem aqui na figura e vamos ver outros aspectos que não tinha destacado. Então, nós temos aqui uma válvula, tá? Então, essa aqui está com a abreviação de VA, que é a nossa válvula de admissão. Então, o fluido de trabalho, né, ele entra por essa abertura, né? E aqui do outro lado, VE é a válvula de escapamento ou de escape. Tá? Ainda dentro dessa nomenclatura cinemática, né, nós temos, né, o curso do pistão e a velocidade angular ômega. Tá? Então, é outro termo cinemático. Se a gente observar aqui, nós temos VP. VP é a velocidade do pistão. Tá? Vamos ver qual outro termo aqui, que não falei.
Então, aqui nós temos ômega, que é um aspecto cinemático. Cinemático está relacionado a movimento. VP é a velocidade do pistão. Se a gente for analisar todos os aspectos de movimento, nós temos o N também, tá? Que é a frequência da árvore de manivelas. Tá? E aqui nós temos o raio, um ângulo alfa aqui, então nós temos um eixo de referência aqui. Tá? Esse alfa aqui, ele é um ângulo formado entre a manivela e esse eixo vertical de referência, porque depois, com base nesses aspectos cinemáticos, a gente vai ter uma equação. Essa equação ela consegue nos dar, né, esse xzinho aqui. Né? Esse x nada mais é, né, que a distância, né, para o pistão atingir o ponto morto superior, dependendo apenas, né, desse valor desse ângulo aqui. Então, é um aspecto cinemático. Então, se a gente quiser calcular depois a aceleração, entre outros aspectos relacionados a essa equação, basta fazer uma derivada, né, e chegar na expressão. Então, como é um movimento rotativo, né, ou angular, a gente pode obter algumas expressões. Como eu consigo correlacionar esse curso do pistão, que a gente está acostumado, que é o S, com esse raio R aqui. Então, o curso do pistão, ele é dado por S, que é igual a 2 vezes o raio. Então, o curso do pistão, se a gente for realmente analisar, né, quando o pistão estiver no ponto morto superior, essa distância deslocada é igual ao diâmetro, né, dessa circunferência formada aqui, ou 2 vezes o raio dessa manivela. Tá? Então, esse é uma forma de correlacionar o raio, ou seja, o comprimento aí da nossa manivela, ou raio da manivela, né? A gente pode chamar assim, que vai desse ponto de conexão, né, com esse outro ponto de junção aqui. E essa velocidade angular, né? Velocidade angular, 2π vezes n, tá? N é a frequência da árvore de manivelas. Tá? Então, essa é a expressão. E, por fim, essa velocidade do pistão, né? Com que velocidade ele vai e vem, né? A velocidade do pistão é 2 vezes esse curso multiplicado pela frequência da árvore de manivelas. Essas equações vocês não precisam decorar, vocês podem ter acesso depois. Eu não vou ficar gastando muito tempo com a dedução delas, mas são equações que a gente pode depois aplicar e obter as informações que a gente deseja. E como eu havia falado, qual é a expressão cinemática que vai nos dar esse x aqui? Então, aqui nós temos um mecanismo biela-manivela, né? E lá da disciplina de dinâmica dos corpos rígidos, ou mecanismo dinâmica de máquinas, vocês teriam condições de prever essa equação. Mas já vou trazer para vocês. X é igual a R, 1 menos cosseno de alfa, que é esse ângulo aqui, mais L, que multiplica 1 menos a raiz de 1 menos R sobre L ao quadrado vezes seno ao quadrado vezes alfa. Então, nós temos essa expressão, grande, parece assustadora, mas é simples, né, da gente aplicar. Então, L, né, nós temos o nosso L, que remonta esse comprimento aqui, que é o comprimento da biela, tá? Alfa é esse ângulo que faz entre a manivela e esse eixo de referência aqui. O nosso R é o raio da manivela. E os demais termos se repetem, seno e cosseno
e a divisão aí. Então, aí a gente tem condições de definir qual que é essa distância, né? Dependendo desse ângulo aqui, que o pistão tem para atingir o ponto morto superior. Bom, saindo aí desses aspectos cinemáticos, vamos agora para mais algumas definições. Eu havia colocado a expressão aqui, acabei nem lembrando, mas enfim. O que seria combustão? Né? Nós estamos falando de motor a combustão interna, certo? Então, o que seria combustão no seu sentido mais geral? Eu já adiantei no início que combustão é uma reação química, tá? Então, é uma reação química que libera calor. Se libera calor, a gente chama que é uma reação exotérmica, tá? Então, se ele esquenta, então libera calor nessa reação química. Então, para que ocorra, né, essa reação química, é necessária a presença de um combustível, né, que pode ser o etanol, pode ser a gasolina, um hidrocarboneto, né, de forma geral. E um elemento oxidante, né? O oxidante é o nosso oxigênio. Então, aqui é o nosso elemento comburente ou oxidante, que no caso é o oxigênio, né? O O2. Então, a junção disso aqui vai, né, criar uma reação exotérmica e vai liberar calor, tá? Basicamente, a gente precisa, né, de um aqui está faltando esse triângulo de fogo aqui, é uma mistura de combustível, comburente, e precisa de um agente que provoque esse início da reação, né? Para que provoque esse início da reação, a gente tem que iniciar fornecendo uma quantidade de calor, tá? Então, esse calor pode ser gerado por uma faísca, né, como dos motores ciclo Otto, né? Nós temos a vela de ignição que vai emitir um pequeno para iniciar essa reação, ou esse calor pode ser gerado a partir de uma mudança nas propriedades termodinâmicas da mistura combustível-comburente, ou seja, a compressão, né? Quando você comprime, você altera a temperatura e isso inicia o processo de combustão. Bom, essa é a definição, né? Então, como nós já estamos falando de combustão, que é a ignição, a gente pode usar a ignição também para dividir os motores. Como eu já comentei, né? Então, a ignição, ela pode ser por faísca, que é os motores de combustão interna do ciclo Otto, né? A gente vai ver na semana que vem o que seria esse ciclo Otto, ou, né, motores de ignição espontânea, né, ou diesel. Como o próprio nome diz aqui, nos motores de ignição por faísca, nós temos a mistura ar-combustível, que é admitida, né? Então, ela é dosada dentro dos cilindros. Então, há uma mistura desses dois e uma faísca, né, liberada entre os eletrodos da vela e inicia o processo de queima, né, de combustão. Já por ignição espontânea, como eu disse, né, o calor ele pode ser gerado através, né, da compressão, porque aí vai atingir uma temperatura suficientemente elevada, né, que vai ser capaz de iniciar a reação espontânea de queima do combustível. Então, por isso que fala, né, ignição espontânea. Bom, que temperatura é essa, né, que gera a ignição espontânea? A gente dá um nome, tá, de temperatura de autoignição, tá? Então, a gente tem a temperatura de autoignição. Aqui, nessa tabelinha aqui, nós temos para cada tipo de combustível, aqui tem o diesel, né, o etanol hidratado e a gasolina E22. O 22, aqui E22, é que tem 22% da mistura de etanol. Então, por exemplo, a temperatura de autoignição para o diesel é 250 graus. Tá? Isso é atingido para taxas
ou razões de compressão de 15 a 24:1. O etanol hidratado, a temperatura de autoignição é em torno de 420 graus Celsius. Tá? Então, as razões de compressão giram em torno de 10 a 14. E a gasolina de 8,5 a 13. Tá? Então, aqui são algumas informações. Mais à frente, a gente vai entrar melhor em cada um desses aspectos, entender um pouquinho dessa reação de combustão. Tá? E, para a gente finalizar, tá? Eu não vou me estender muito na aula de hoje, eu trouxe um vídeo, né, que vai explicar melhor do que eu, porque vai utilizar ilustrações, né, a classificação dos motores alternativos quanto ao número de tempos. Né? A gente já tem como conhecimento de senso comum os motores de 4 tempos e motores de 2 tempos. Né? O que seria isso? Então, os tempos são ciclos de operação, né? Então, é uma sequência de processos. Esses processos são sofridos pelo fluido, né, ativo que a gente viu aí. Então, vai haver uma periodicidade para a obtenção do trabalho útil, e esses tempos são, né, no caso, o curso do pistão. Né? Então, é o curso do pistão. O processo em si, que acontece com o fluido ativo, ele não pode ser confundido com esse tempo de ciclo de operação, que nada mais é que o curso do pistão. Tá? Então, para eu não falar muito e vocês aproveitarem melhor o vídeo, eu vou reproduzir aqui para vocês. Você sabe a diferença de funcionamento entre os motores a gasolina, diesel, 4 tempos e 2 tempos? Então acompanhe essa explicação rápida e entenda cada um. Primeiramente, é importante entender alguns conceitos. Um tempo de funcionamento do motor é o percurso do ponto morto inferior ao ponto morto superior da trajetória do pistão e vice-versa, ou seja, cada vez que o pistão sobe ou desce dentro do cilindro. Assim, um tempo equivale a meia volta do eixo de manivelas. É importante saber também que os motores de combustão interna executam 4 etapas básicas para seu funcionamento, que são admissão, compressão, ignição e exaustão. A execução dessas 4 etapas forma um ciclo. O motor que está presente em quase todas as motocicletas e carros de passeio atuais é o de ciclo Otto, um motor de 4 tempos e funcionamento a gasolina ou etanol. Quando dizemos 4 tempos, é que em cada cilindro o pistão precisa executar 4 tempos para completar as 4 etapas necessárias ao funcionamento do motor, da seguinte forma. No primeiro tempo, ocorre a etapa de admissão. O ar e combustível é admitido para dentro do cilindro, através da válvula na parte superior. No segundo tempo, ocorre a etapa de compressão. O cilindro comprime a mistura de ar e combustível. No terceiro tempo, ocorre a etapa de ignição. A vela de ignição libera uma faísca, provocando a queima do combustível e sua expansão. É nessa etapa que a força do motor é gerada. No quarto tempo, ocorre a etapa de exaustão. Após a queima do combustível, a válvula de escape se abre e o gás é eliminado do cilindro. O que acabou de ocorrer foi um ciclo do motor 4 tempos de ciclo Otto, que equivale a 2 voltas do eixo virabrequim. O motor de ciclo diesel também funciona em ciclo de 4 tempos, assim como o anterior. Porém, a principal diferença é que ele não possui a vela de ignição. Em seu lugar está o bico que injeta o diesel diretamente dentro do cilindro em altíssima pressão. Ocorre que o diesel é injetado quando o cilindro já comprimiu o ar, elevando a temperatura. Isso faz com que o diesel queime instantaneamente ao ser pulverizado dentro do cilindro. O combustível diesel se difere da gasolina e etanol principalmente nas seguintes características.
possui maior energia concentrada, possui uma queima mais lenta, suporta pressão e temperatura maior que a gasolina. Tais características fazem com que no motor a diesel possa ser colocado dentro do cilindro em cada ciclo uma maior quantidade de ar e ser comprimido mais do que no motor a gasolina. Isso aumenta muito a energia gerada em cada ciclo. E ainda, o fato da queima do diesel ser mais lenta favorece um maior curso do pistão, permitindo aproveitar mais a expansão dos gases em cada ciclo. Tudo isso, aliado à grande energia concentrada do combustível, faz com que esse tipo de motor trabalhe com rotações menores, porém pressões elevadas e maior torque, fazendo também necessário estruturas mais robustas. Até aqui você viu o que são os 4 tempos dos motores e principais diferenças entre os de ciclo Otto e diesel. Mas ainda há outros tipos de motores muito utilizados, chamados de 2 tempos. O motor de 2 tempos a gasolina realiza todas as etapas necessárias, assim como o motor de 4 tempos. Porém, foi arquitetado para fazer tudo em apenas 2 tempos, ou seja, admissão, compressão, ignição e exaustão, em apenas uma volta do eixo de manivelas. Veja como exemplo este tipo comum de motor 2 tempos. Ele não possui as válvulas de admissão e exaustão e seus respectivos comandos, pois o próprio cilindro atua como válvula, abrindo e fechando as janelas que ficam nas laterais. Também não possui óleo no cárter. O combustível misturado com o óleo lubrificante circula pelo cárter seco e é empurrado para dentro do cilindro, empurrando ao mesmo tempo os gases queimados para fora do outro lado do cilindro. O pistão então sobe executando seu primeiro tempo, comprimindo o ar e fechando as janelas de admissão e exaustão. Após chegar no ponto superior, ocorre a ignição, que empurra o pistão novamente para baixo, ocorrendo o segundo tempo, em que ocorre a exaustão de um lado e a admissão do outro, finalizando um ciclo, equivalente a uma volta do eixo virabrequim. Esses motores ficaram muito famosos em motocicletas. Têm como característica conseguirem aumentar o giro muito rápido. Também chegaram a ser usados em alguns modelos de automóveis, como os DKVs. São muito utilizados em equipamentos como roçadeiras, motosserras e motores de popa para barcos. Há também o motor a diesel 2 tempos, que une a característica do motor a diesel de não possuir vela de ignição e a característica do motor 2 tempos, de executar todas as etapas de funcionamento em apenas 2 tempos. Veja esse exemplo. A admissão de ar é feita por janelas na lateral do cilindro, auxiliada pelo blower ou turbocompressor, pois o cilindro não aspira o ar naturalmente por não ter o tempo específico da admissão. O ar entra no cilindro por janelas na parte mais baixa, empurrando ao mesmo tempo os gases da queima que sai pela válvula acima do cilindro. Quando o pistão começa a subir novamente, fecha as aberturas de admissão e pressiona o ar. Quando chega ao seu ponto superior, assim como no motor de 4 tempos, o diesel é injetado e se inflama instantaneamente.
provocando o segundo tempo do cilindro, que desce e reinicia um novo ciclo. Os motores de 2 tempos a diesel são muito utilizados em versões de grande porte, como motores para locomotivas, geradores e embarcações. No final da década de 70, uma das mais famosas fábricas americanas de motores diesel se instalou no Brasil, a Detroit Diesel. Seus motores de 2 tempos equiparam caminhões Chevrolet, Ford e tratores CBT. Bom, pessoal, esse videozinho aí, ele traz um resumo bem geral, né, e exemplifica melhor a respeito, né, de como é o funcionamento desses ciclos. E como hoje a gente vai focar nas classificações, né, não vou entrar em muitos detalhes a respeito técnico de cada característica que vocês viram. Então, para a gente finalizar, né, de forma bem resumida, a última classificação, além de existir classificações com base no tipo de injeção, tá? Sistema de alimentação de combustível, entre outros, né? Uma classificação também importante é quanto à disposição dos componentes internos, basicamente dos cilindros, tá? Então, aqui nós temos, nessa primeira imagem, né, os cilindros que a gente chama de em linha, tá? Então, a gente percebe que eles todos estão na posição vertical, alinhados, né? E aqui em B, né, o motor com cilindros em V, tá? E o tipo boxer, tá? Isso aqui é no caso, né, onde vocês percebem que os cilindros estão opostos um ao outro. Correlação direta, né, o que influencia essa disposição típica, né? Está relacionada à dimensão possível, né? Então, dependendo da organização desses cilindros, vai ocupar mais espaço ou não, né, para transmitir uma determinada potência. Então, tem aplicações bem específicas, na parte aeronáutica, na parte naval, em motores automotivos comerciais, entre outros. Tá? Então, para fins da aula de hoje, nós temos os motores em linha, em V, e o tipo boxer, e também existe os radiais, né, onde em volta aqui do virabrequim você tem, né, vários cilindros dispostos circularmente. E como atividade, né, para vocês já irem se habituando à disciplina e dar uma aprofundada com relação aos conceitos da aula de hoje, eu quero que vocês pesquisem a respeito de uma outra classificação ou característica que é sobre potência específica. Então, mas basicamente, para a gente contextualizar, existem várias exigências impostas, né, com relação à emissão de poluentes e graças a esse tipo de exigência legal, né, entre os países e as questões climáticas aí a todo momento, né, tem imposto, né, aplicações, tem imposto, não tem restringido economicamente a viabilidade dos motores do ciclo diesel em automóveis de passeio na Europa. Isso aqui surgiu na Europa, né,
Então, os veículos de passeio nessa região têm sido, né, barrados e hoje a gente já percebe que tem vários estímulos para a utilização de motores elétricos. Mas ainda falando em motores de combustão interna, os motores ciclo diesel têm sido considerados antieconômicos em termos dessa questão da emissão de poluentes. Vamos ver quem que chegou aqui. O Gleison está bem atrasado para a aula. Mas, enfim. Então, considerando essa questão de emissão de poluentes, né, o mercado está retomando a utilização de motores ciclo Otto, né, para veículos de passeio na Europa, porém com maior potência específica. Então, aqui tem um termo que eu quero que vocês estudem ao longo dessa semana, tá? Não precisa me entregar nada, mas eu quero que vocês entendam isso. Então, pesquise a respeito do significado físico de potência específica dos motores a combustão interna e como a potência específica contribui para a redução da emissão de poluentes. Então, essa é a atividade, né? O que é potência específica, né? Por que o motor ciclo Otto com maior potência específica vai poluir menos que o motor ciclo diesel, né? Então, além do livro didático, vocês podem recorrer a outras fontes para entender melhor sobre isso. E na próxima aula aí a gente entra propriamente nos motores, né, nos ciclos termodinâmicos aplicados aos motores de combustão interna. Nós vamos falar dos motores dos ciclos termodinâmicos ideais e reais, tá? E as suas características. Pessoal, alguma dúvida? Por hoje, o que eu tenho para vocês são essas conceituações. Ninguém? Professor, Oi, Yasmin. eu queria saber se você pode disponibilizar o vídeo, porque deu uma travada no meu celular aqui. Eu vou deixar o link, tá? Na seção Pode 1.1. ser. Aí vocês Tá assistem. bom. Obrigada. Então tá. Bom, alguém mais? Se não tiver mais nenhuma objeção, dúvidas, a gente encerra aqui. Aí na semana que vem, se Deus quiser, vai estar funcionando lá o portal. Vocês já entram diretamente por lá e não fica esse sufoco para o início da aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana e até semana que vem. Alô, professor, boa noite.